A candidata vermelha contra a branqueza. Esse é o título do jornal toscano que traz aí uma candidata da extrema esquerda, como estão chamando, a qual promove um certo rancor, um certo ódio contra os brancos. Portanto, é óbvio que isso daria polêmica, não apenas pelas coisas que ela diz, mas sim pelo movimento que tem se formado em torno dela e aquilo que as pessoas de extrema esquerda, ditas de extrema esquerda, estão fazendo com inúmeras outras pessoas que têm posições diferentes, as posições principalmente de direita ou a dita extrema direita, e nisso nós entramos também em ameaças de morte. Se você quiser saber mais sobre isso, fica no vídeo até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Se você quiser conteúdo exclusivo, é possível apoiar o Lenguamare e tendo, claro, principalmente conteúdo para os descendentes, para aqueles que têm origem vêneta. Nós temos aqui essa manchete, eu peguei do jornal La Verità, um jornal toscano, eles dizem justamente isso: la candidata rossa contra la bianchezza. É uma mulher negra que tem uma origem, não somente uma origem italiana, ela é de mãe italiana, pelo que eu vejo, mas o pai não é italiano, e então ela se coloca contra, é claro, os brancos em alguma medida ou outra. Isso tem gerado uma certa polêmica. O nome dela é Antonella Bundu. Acredito que seja assim o sobrenome, né? Bundu. Se não for, me perdoem, pode ser Bundo ou Bundu. E essa candidata, ela está em disputa pelas eleições regionais da Toscana por uma lista famosa conhecida como Toscana Rossa, Toscana Vermelha, que são aqueles candidatos ligados, é claro, a partidos de esquerda, né? Então essa aqui foi uma polêmica gerada pela Antonella Bundu ao participar de um encontro antirracista, não porque participou do encontro antirracista, mas sim pelas coisas que disse e pelo certo ódio que fomentou aos oponentes. Então, em seu discurso, a Antonella defendeu que não basta apenas reconhecer o privilégio branco, que os brancos têm mais privilégio, mas que é preciso atacá-los, desmontá-los e desarticulá-los. Então foram frases aqui. Evidentemente, era preciso ter sangue de barata para não ficar assim ofendido com isso. Principalmente, isso daqui é uma arma muito poderosa para os adversários da outra ponta, os adversários de direita ou, enfim, de extrema direita. Colocando assim em questão, especialmente Antonella, né? Ela coloca especialmente em questão o homem branco, né? O homem europeu. Isso daqui é um dos discursos famosos da esquerda, ou extrema esquerda, como estão também chamando, é um dos discursos famosos, sempre ter como o homem branco europeu como causa, né? Aquele que faz as coisas ruins para o mundo. É muito famosa essa narrativa aqui. Então o jornal toscano, aqui ele destaca que essas declarações tiveram forte repercussão, tanto entre apoiadores quanto críticos. Muitos apoiadores, claro, divulgando isso de uma forma a apoiar efetivamente, né? E os críticos certamente não gostaram nada, sendo acusada então de radicalismo e divisão e por muitos também de racismo, porque racismo não tem cor, né? É possível qualquer etnia cometer racismo contra qualquer outra etnia. Então Bundu é apresentada, Antonella é apresentada como uma candidata ligada assim a esses movimentos de esquerda, antirracistas, feministas e pró-direitos sociais. E também ela já foi conselheira em Florença. Essa matéria que eu estou trazendo para vocês, ela menciona aí as críticas da oposição, como Alessandro Draghi, que acusa essa candidata de usar os tons típicos de centros sociais de extrema esquerda, né, para causar essa divisão, para jogar uns contra os outros. Ainda assim, Bundu, que é a candidata, mantém apoio de figuras e grupos próximos a movimento antirracista e social, que vem em sua fala como necessária para questionar privilégios estruturais que teria, então, a sociedade italiana. Porém, não para por aí. Isso daqui é apenas
digamos, algo que acontece normalmente no ambiente político. O problema é que as coisas que ela falou, que anda falando, têm extravasado um pouco e os seus apoiadores, né, as pessoas que não necessariamente estejam ali no partido, mas os apoiadores de base, alguns estão beirando ao extremismo. Isso porque tem sido denunciado por muitos outros candidatos, alguns candidatos de esquerda, mas também pessoas comuns, ou nem só candidatos, mas jornalistas, escritores, como é o caso de Francesca Totolo. Essa aqui é a Francesca. Ela é uma escritora e comentarista italiana, claro que ela é conhecida, né, por suas posições políticas ligadas à direita, então ela fala muito sobre nacionalismo, sobre identidade, então acaba gerando uma certa polêmica nesse debate público italiano, né, especialmente em questões de nacionalismo, migração e confronto ideológico com esses movimentos antirracistas, movimentos de esquerda, né, por acusá-los também de fanatismo, de extremismo e, querendo ou não, ódio. Contudo, a Francesca denuncia, né, recentemente que está sofrendo, assim como muitas outras pessoas ligadas à direita, está sofrendo ameaças de morte desses extremistas de esquerda. Então, ela postou ali uma frase, uma das inúmeras ameaças, algumas são explícitas, outras são implícitas, por exemplo, como essa: não se preocupe, há um lugar especial para você também na Piazzale Loreto. Bom, por que isso é uma ameaça de morte? A gente precisa contextualizar para aquelas pessoas que não sabem da história. Lá em Milão, a Piazzale Loreto, ela foi o local, lá, aquela praça foi o local onde, no dia 28 de abril de 1945, mataram, assassinaram Mussolini, a sua parceira também, né, a sua companheira lá, a Clara Petacci, entre outros aí fascistas. Então, é claro, é uma ameaça velada, mas é uma ameaça de morte bem clara, se utilizando de referências históricas, mas não é só isso, né? Tem algumas outras ameaças mais explícitas que estão, digamos, causando ali um certo problema nesse contexto político deles, e ela adiciona também que esse é um dos comentários contra mim, vindos dos bonzinhos, então ela ironiza, né? Seguidores antirracistas também ironiza, de Antonella Bundu, Sierra Leonesa, né? Então ela é Sierra Leonesa, só que com cidadania italiana e candidata pela lista Toscana Rossa às próximas eleições regionais da Toscana, é claro. Daí a Francesca finaliza com uma outra ironia, agradecendo quem a ameaçou, né, por ter descrito detalhadamente onde realmente reside o ódio na política. Bem, esse daqui é um cenário um pouco conturbado, é óbvio que existe no mundo inteiro, existe no Brasil, existe na Itália, e não seria diferente, né? As coisas estariam desse jeito mesmo. Eu vou deixar aí na tela para vocês, se vocês quiserem ler a matéria na íntegra, é possível acessá-la aí, também pode pausar o vídeo e ler na íntegra. Eu gostaria de saber de você o que você acha disso. Será que isso realmente é adequado, esse tipo de tom na política? Traz alguma construção esses ataques, né? Será que ela não deveria ter um pouquinho mais de cuidado, tanto um lado quanto o outro, ter um pouco mais de cuidado para não alimentar esses certos fanatismos, porque isso pode causar grandes problemas, né? A mídia acaba sempre chamando a direita de extrema direita, né? Parece que não existe a direita, mas aqui nós temos algo essencial falando sobre extrema esquerda. Segundo a sua opinião, existe extrema esquerda ou apenas esquerda? É possível, então, a esquerda ser de extrema, né? Porque é uma das pautas em jogo aí, né? Dizendo que então não é possível que só a direita pode ser de extrema, mas a esquerda não. Será que é possível? Esse daqui é uma das ações que podem ser rotuladas como extrema esquerda? Bem, eu deixo aí o seu espaço para o seu comentário também, e eu gostaria já, é óbvio, de mencionar que se você tem origem vêneta, eu tenho curso de língua vêneta,
Pode vir falar comigo, vamos estudar língua vêneta, a língua dos nossos antepassados. Claro que também tenho aula de curso de italiano, latim, inglês e bergamasco, só falar comigo. Eu indico, é claro, a Alma Cidadania, se você quiser reconhecer tanto a sua cidadania italiana, portuguesa, espanhola, qualquer outra cidadania europeia, entre em contato com eles, diz que está entrando em contato através do Lenguamário para ter um bom desconto e é óbvio que eu não posso deixar de mencionar aí a Aristocrática Marketing, se você tem o seu negócio e quiser impulsionar ele por meio do marketing, através da produção de conteúdo, entre outras coisas, entre em contato com a Aristocrática Marketing. Muito bem, então agora eu deixo com vocês alguns vídeos aqui na tela. Se você se interessa por mais assuntos como esse, ligados não só à história da Itália, mas também ao cotidiano da Itália, à política, como as coisas acontecem, como estão acontecendo agora lá na Itália, esses vídeos vão conseguir te ajudar a ter um esclarecimento maior.